A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, estuda a possibilidade de participar das discussões da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada aqui no Supremo Tribunal Federal, que questiona a legalidade da certidão negativa de débito trabalhista. A ação foi proposta pela CNI e é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o juiz da Vara do Trabalho do Mato Grosso, João Humberto Cesário. Muito bom dia, obrigada pela atenção com a Rádio Justiça, doutor João Humberto. Muito bom dia, Tatiana. É sempre um prazer colaborar com os amigos da Rádio Justiça. Estou à sua inteira disposição. Prazer é todo nosso. Doutor João Humberto, vamos começar lembrando que para que a ANAMATRA possa participar dessas discussões sobre a validade e a legalidade da chamada CNDT, teria que ser como os chamados amigos da corte. Exatamente, como amigos curiae. Exatamente. Né? Eu gostaria de ressaltar que a CNDT, ela resultou de um anteprojeto apresentado pela própria ANAMATRA ao Senado Federal ainda no longínquo ano de 2002. E a CNDT, antes de qualquer coisa, ela visa justamente imprimir concretude àquilo que na Constituição é apenas uma promessa. Vale dizer, dito de outro modo, que nós estamos procurando com esse instrumento saudável e democrático imprimir concretude aos fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e, sobretudo, fazer com que os direitos sociais, principalmente os direitos sociais de índole trabalhista, sejam verdadeiramente respeitados no nosso país. Exato, doutor João Humberto, a CNDT, como o senhor disse, ela foi proposta lá no início dos anos 2000, justamente com o objetivo final de proteger o trabalhador. E ela prevê que a empresa que, porventura, ela tiver aí um débito, não tiver pagado uma ação trabalhista em virtude de uma ação, ela não poderá participar de licitações com o governo. Isso é que está sendo questionado pela Confederação Nacional da Indústria. Queria saber por que a CNI alega que essa nova norma seria inconstitucional. Bom, eu gostaria de realçar, sobretudo, que nós, juízes do trabalho, possuímos imenso apreço pela CNI. A CNI é uma entidade já que atua no nosso país há muito tempo, tem contribuído para o nosso desenvolvimento e nós não temos problema algum em dialogar fraternalmente com a CNI. Embora, obviamente, nós nos reservemos na possibilidade de democrática e pluralmente discordar dos seus pontos de vista. E é justamente o que acontece aqui. Eu estive estudando brevemente os fundamentos da ADIM apresentada pela CNI e vi basicamente que ela afirma que a CNDT estaria a conspirar contra os princípios da isonomia, da livre iniciativa, da concorrência e da licitação. Parece-me que desta feita, embora nós tenhamos todo o respeito pela CNI, como já ressaltei, a atuação da entidade está pautada no mais evidente equívoco. Ao contrário, nada é capaz de ferir mais o princípio da isonomia e da livre iniciativa do que permitir que empresas possam participar de processos licitatórios em pé de igualdade, quando uma delas se dispõe a cumprir regularmente a legislação vigente no nosso país e a outra simplesmente desdenha dessa mesma legislação. Imagine, se eu tenho uma empresa que só nega direito dos trabalhadores, que tem contra si uma sentença transitada em julgado, que não garantiu o juízo, e eu permito que essa empresa participe de um processo licitatório, concorrendo com outra que cumpre regularmente todas as suas obrigações, em última instância, eu estou estimulando a prática do dumping social, da concorrência desleal. E assim eu estarei, sim, ferindo os princípios constitucionais mais importantes que nós temos inseridos no corpo da nossa Carta Magna. Então, eu ressalto que nós temos respeito pela CNI, mas não temos dúvida alguma, nós, juízes do trabalho, que a ADIM, ajuizada por essa respeitável entidade, está absolutamente fadada ao insucesso, porque ela, na verdade, é que conspira contra todos esses princípios que nós aqui nominamos, como a isonomia, a livre iniciativa e a concorrência leal.
Quer dizer, a empresa, ela no momento em que tem um trabalhador, 2, 10, 50, 200, ela deve estabelecer como prioridade o respeito às obrigações trabalhistas e principalmente quando isso é determinado por uma decisão judicial. Com certeza, imagine, a empresa, né, só nega direitos durante a relação de emprego. Vem ao Poder Judiciário, participa de pelo menos 2 audiências onde se tenta conciliação, não procura conciliar, instrui o processo, recebe uma decisão condenatória, eventualmente se insurge contra essa decisão, até que um dia essa decisão transita. Eu acho, né, que num país sério, o mínimo que se espera de uma pessoa que atue com probidade é que ela pague os seus débitos, que ela, uma vez tendo uma sentença condenatória transitada em julgado, procure adimplir com as suas obrigações. E se eu permitir que uma empresa que se recusa a cumprir algo que é tão básico participe de processos licitatórios, aí sim eu estou ferindo o princípio da livre concorrência, o princípio da isonomia. Eu estou possibilitando que empresas desiguais sejam tratadas de modo formalmente igual e em claro maltrato ao princípio da isonomia, que é tão decantado e previsto na nossa Constituição. Porque aí nada mais justo do que valorizar e dar prioridade, preferência a uma empresa que cumpre direitinho suas obrigações, né? Até porque eu gostaria de ressaltar um outro aspecto dessa questão. O que acontece? Nós que somos juízes do trabalho de carreira, que estamos todos os dias aqui nas nossas mesas de audiência, hoje, por exemplo, eu já fiz as minhas audiências. Estava desde as 8 horas da manhã fazendo audiências. O que nós percebemos? Em virtude de justamente nós não termos critérios mais bem definidos para a participação de licitação, muitas empresas que contratam com o poder público não possuem lastro nenhum para responder pelas suas obrigações. E o que acontece no final das contas? Essas empresas desaparecem, só negam os direitos dos trabalhadores, só negam os direitos dos seus demais credores, elas desaparecem no mundo, não têm nenhum lastro patrimonial e não cumprem com as suas obrigações. E no final das contas, quem acaba adimplindo com esses débitos? É o próprio poder público, que nos termos da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, na esfera trabalhista, pode perfeitamente ser condenada subsidiariamente, desde que previsto alguns requisitos, para adimplir com crédito que não foi pago pelo mau empregador. Então, se nós não tomarmos determinadas cautelas para a participação de empresas nos processos licitatórios, nós, em última instância, estamos penalizando toda a sociedade, porque será o poder público que acabará respondendo pelas obrigações das empresas que não se preocupam em cumprir com os direitos daqueles com quem se relaciona. E isso é importante também, doutor João Humberto, me corrija se eu estiver errada, em função da crescente demanda por serviços terceirizados hoje também? Certamente, nós temos um problema sério de terceirização, é exatamente isso do que eu acabava de falar. E se nós não tomarmos cautelas adequadas para que empresas com lastro, empresas sérias participem dos processos licitatórios, nós estaremos abrindo margem para que o poder público, para que a sociedade, em última instância, possa cumprir com as obrigações de particulares, o que decididamente não nos parece adequado. Eu gostaria de ressaltar que a CNI, na sua ADIM, ela sobretudo visa respaldar os princípios constitucionais da ordem econômica. Mas a ordem econômica, nos termos do artigo 170 da própria Constituição da República, ela é, antes de tudo, valorizada e fundada na valorização do trabalho humano. E alguns dos princípios que a regem são justamente a função social da livre iniciativa, a livre concorrência, não a concorrência desleal, e a busca do pleno emprego. E eu gostaria muito de ressaltar esse aspecto, que um dos princípios da ordem econômica brasileira é a busca do pleno emprego. E pleno emprego é exatamente o oposto de emprego precário. Se nós não tomarmos cautelas adequadas para que as empresas participem com seriedade dos processos licitatórios, em última instância nós estaremos conspirando contra todos esses princípios que eu acabei de elencar. E, sobretudo, estaremos abrindo margem
para que no nosso país, ao contrário do que determina a Constituição, exista o emprego precário e não o pleno emprego. Exatamente. E a gente já poderia fazer uma espécie de balanço, já temos números para falar dessa questão trabalhista desde que a certidão entrou em vigor ou ainda é muito recente? Olha, os números em si ainda são incipientes, mas eu posso trazer dados, elementos que demonstram a efetividade da CNDT. Ainda agora, recentemente, eu tive notícia no site do meu tribunal, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que uma empresa, depois de ter sido inserida no BNDT, no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, essa empresa precisava de participar de um processo licitatório, ela veio a juízo para pagar um crédito que ela devia desde o ano de 1996. Ou seja, essa empresa estava inadimplente há exatos 16 anos, não é verdade? 2006 para 2012 são 16 anos. Fazia 16 anos que essa empresa estava inadimplente. E ela veio agora e quitou o seu débito. Se ela veio agora e quitou o seu débito, eu presumo que ela tinha patrimônio suficiente para tê-lo feito anteriormente. E se não o fez, foi por absoluto desdém para com os direitos dos seus trabalhadores. Então, esse dado muito emblemático demonstra, a mais não poder, o quão eficiente é a Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas para imprimir concretude aos direitos sociais dos trabalhadores. E nós não podemos perder de vista que um dos direitos fundamentais esculpidos na nossa Constituição é justamente o direito a uma tutela jurisdicional que, além de célere, seja sobretudo efetiva. E eu não tenho dúvidas em vaticinar que a CNDT contribui decisivamente para a efetividade dos direitos sociais. E também, sob essa perspectiva, nós podemos afiançar com absoluta certeza, com muita clareza, de que a CNDT, ao contrário do que apregou a CNI, é sim um instrumento absolutamente constitucional e que veio ao mundo para revolucionar as relações de trabalho, para dar efetividade aos direitos dos trabalhadores. Como o senhor citou esse exemplo aí da empresa que quitou um débito bastante antigo, seria um instrumento de pressão, né? Mas é um instrumento de pressão, vamos dizer que do bem. Convenhamos, é um instrumento, o direito também trabalha com instrumentos coercitivos, né? Além da balança, o direito também se vale da espada. Nós não podemos esquecer disso. Então é importante que nós tenhamos instrumentos coercitivos que possam imprimir eficácia aos direitos que são reconhecidos em juízo. E a CNDT, sem dúvida alguma, é um desses instrumentos democráticos, plurais, que evidentemente imprimem eficácia aos direitos sociais. E nada impede que essa empresa, após regularizar a sua situação, pagar o que deve, ela passe a participar de novo desses processos. Gente, aí ela vai participar do processo licitatório. E aí sim, ela vai participar do processo licitatório fazendo prevalecer os princípios da isonomia, da livre concorrência, da licitação pública. Em última instância, essa empresa participará seriamente do processo licitatório e não estará, assim, praticando concorrência desleal com as demais empresas que cumprem com as suas obrigações. Exatamente. Ela pagou, não deve mais, está em condições de igualdade. Condições perfeitas de participar dos processos licitatórios. E aí sim, com seriedade. Exatamente. Doutor João, eu gostaria muito, então, de agradecer a sua participação, as informações aqui na Rádio Justiça. Tá, Tatiana, eu te agradeço muito a possibilidade de ter participado dessa entrevista, de externar a posição majoritária dos juízes do trabalho sobre o tema. Esse diálogo é muito importante de nós travarmos e parabéns pela cobertura extraordinária e imparcial que a Rádio Justiça vem destinando a esse tema, como a outros temas também. Meus parabéns, sobretudo, eu estarei sempre à disposição de vocês para todas as vezes que for necessário e estiver ao meu alcance, colaborar com o trabalho da Rádio Justiça. Muito obrigado, viu, Tatiana? Muito obrigada ao senhor doutor João Humberto, o prazer é todo nosso. Nós ouvimos o juiz da Vara do Trabalho no Mato Grosso, João Humberto Cesário, falando sobre a importância da certidão negativa de débitos trabalhistas e da possibilidade da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, participar das discussões no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto por meio do chamado amicus curiae.